Sobre os 100 dias do governo Lula, vamos entender então quais os impactos para o cenário econômico brasileiro, com o economista e diretor sênior do IBMEC São Paulo, Reginaldo Nogueira. Reginaldo, prazer mais uma vez tê-lo conosco aqui. Como é que você avalia essa questão, essa largada do terceiro mandato de Lula em relação à economia? Muito bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Tivemos aí um início bem diferente do que se espera normalmente para os 100 primeiros dias de um governo, né? Normalmente, o início de um mandato ele é marcado por uma certa lua de mel. Claramente isso não aconteceu no caso do novo governo Lula, com uma posição muito forte do ponto de vista social e econômico, inclusive com tudo aquilo que aconteceu no começo de janeiro, né, de maneira lamentável e inaceitável. E isso tudo foi produzindo ao longo do tempo uma expectativa que o governo pudesse apresentar ali medidas que unificassem, de certa maneira, a oposição mais moderada e colocasse adiante um encaminhamento de qual seria sua marca econômica. Mas quando a gente olha especificamente essa questão econômica, o que nós temos visto é muito longe dessa unificação e dessa pacificação, porque temos visto um movimento cheio de embates e sobressaltos, né? Quando a gente olha esse horizonte dos 100 primeiros dias, é muito curioso a gente notar que a primeira proposta foi o retorno da discussão sobre a moeda única, né, do Mercosul, unificando ali, né, uma moeda, no primeiro momento seria uma moeda, depois seria uma moeda contábil, e aquilo já começou ali a discussão econômica do novo governo, trazendo ali tanta surpresa quanto críticas, né, naquele primeiro momento. E essa série de embates e falhas de comunicação econômica foram se mostrando recorrentes, né? Isso aconteceu no caso do aumento do salário mínimo. Já havia ali uma proposta de aumento real na proposta orçamentária, né, que o governo recebeu, e houve ali uma discussão com o Ministério da Fazenda para que esse valor fosse elevado. Depois houve o mesmo problema com a questão da manutenção da reoneração, né, na verdade, dos combustíveis. Estava previsto em orçamento que isso terminaria, o governo em idas e vindas, né, terminou por, primeiro não reonerou, depois optou por reonerar, que na verdade era a medida correta do ponto de vista econômico, mas misturou isso com uma comunicação sobre variação do preço da Petrobras, que acabou confundindo o mercado. Então, estou dando aqui alguns exemplos, né, de como isso foi se arrastando, e foram 100 primeiros dias ali, né, de governo, quando a gente olha do ponto de vista econômico, sem uma marca clara e sem um direcionamento. E eu acho que isso fica muito claro sobre essa própria discussão do arcabouço fiscal, né? Eu acho que a questão fiscal ela está por trás e ela é o grande ponto definidor de como será não só esse mandato, mas os próximos anos da política econômica brasileira. Acho que isso ainda no governo de Michel Temer foi colocado ali de maneira muito clara, muito séria, de que a questão fiscal brasileira é uma questão de décadas e não de um mandato, e essa era, na verdade, a ideia por trás da PEC do teto dos gastos. Durante ali o próprio período de transição, a PEC da transição acabou se tornando, na verdade, a PEC anti-teto dos gastos, né? Então, a PEC dos gastos, ela acabou já no período da transição. Foi prometido um arcabouço fiscal. Esse arcabouço fiscal ele acabou demorando ali a aparecer, né, idas e vindas, uma série de debates e discussões dentro do próprio governo. De novo, dificuldades de comunicação e de clareza do que se espera. Eu acho que esse embate permanente entre a ala política e a ala econômica. No final foi apresentado um arcabouço. É um arcabouço que ele exige um aumento de tributação bem relevante, mas que, por outro lado, ele pelo menos mostra preocupação com o retorno de superávites primários e o reconhecimento de que a questão da dívida pública ela é relevante, né? E eu acho que terminamos aí esses 100 dias, né, que eu tentei aqui resumir um pouco aí essas idas e vindas, com essa discussão que fica aí para o Congresso Nacional agora sobre como seguiremos com o arcabouço fiscal.
Reginaldo, agora a pergunta do nosso comentarista Cristiano Vilela. Professor Reginaldo, um bom dia. Nós temos, como foi bem relatado pelo senhor, sobre esses 100 primeiros dias de governo, nós temos uma política talvez um tanto errática do governo, que por vezes tem um discurso bélico com relação contra os mercados e contra uma série de práticas de governos anteriores, mas que no frigir dos ovos, pelo menos o texto do arcabouço fiscal acabou sendo um texto mais mediano, um texto mais suave, né? De que forma você espelha os próximos meses do governo Lula? Você vê essa dualidade entre um discurso mais radical e uma condução mais amena, e até que ponto o presidente Lula vai conseguir segurar a sua base para que o governo siga nesse caminho, nessa direção? Eu acredito que haja uma pressão muito grande agora sobre o ministro da Fazenda, né, Fernando Haddad, muito como uma área, né, área técnica, apresentando ali algumas demandas econômicas, muitas delas um pouco impalatáveis para a área política, e isso ficou muito claro nesses primeiros 100 dias de governo, em que eu acho que isso explica muito essas dificuldades de comunicação. Eu acho que é difícil imaginar que isso vá mudar completamente de agora em diante. A questão é muito mais do que será a discussão, os debates, o que será a prática e o que será a liberdade que o ministro e toda a equipe econômica terá para a condução da política econômica, né? Se a gente olha esse próprio, né, nesses 100 dias, né, se a gente fosse dizer sobre as dificuldades de comunicação e esses embates, fica mais clara é a própria discussão com o próprio Banco Central do Brasil e a taxa de juros, né? Mas eu acho que muito mais importante, às vezes, do que todo esse debate é o que o ministro vai fazer, o que o Conselho Monetário vai fazer e até onde o presidente e a base política, né, e o apoio político do presidente estão dispostos a enfrentar ali o movimento do Banco Central e a própria autonomia do Banco Central e a própria maneira como o Congresso irá responder ou não a qualquer tentativa de se alterar a autonomia do Banco Central, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que eu acredito que esse debate vai continuar, ele virá à tona e, infelizmente, ele vai continuar afetando o mercado, gerando aí uma série de inconvenientes aí em termos de, por exemplo, juros futuros, expectativas de investimento, mas ainda mais importante do que isso é o que vamos ver na prática, né? Na maneira como, por exemplo, será a discussão do arcabouço fiscal e sua votação, exceções que, por exemplo, serão colocadas à votação ou não, que serão solicitadas ou não. Então, eu acho que é importante entendermos nesse momento quão blindado estarão ali, né, a equipe da Fazenda, alguma parte da equipe do planejamento e as decisões que serão tomadas nesse mês, ao longo dos próximos meses, embora com certeza todo tipo, né, de debate público eu tenho certeza que será colocado no noticiário semanalmente. Diretor sênior do IBMEC São Paulo, Reginaldo Nogueira, conversou conosco. Muito obrigado pela participação do senhor. Um ótimo dia. Muito obrigado, bom dia a todos.